Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto de doutrina, ainda no livro de Provérbios. Eita, que está demorando o livro de Provérbios, mas é um livro riquíssimo, sim ou não? Quem tem aprendido aqui com o livro de Provérbios? Quem não aprende, né, meu querido? É um livro de sabedoria, é um livro de instrução, é um livro de princípios para prosperar. Amém? Aliás, toda a Bíblia são instruções para quem quer ser próspero, porque o projeto de Deus na minha e na sua vida é que você prospere. O projeto de Deus nas nossas vidas é que a gente sempre avance, prospere em todas as áreas. Amém? E essa noite iremos estar estudando o capítulo 30, versículo 21. Quem não esteve aqui terça-feira passada, levante a mão. Eu vou dar só uma pincelada, que eu não preguei a semana passada, mas dei uma leve introdução sobre o versículo 12, que diz assim: há quem se considera puro e não se lava da sua imundície. Provérbios 30, 12. Há quem se considera puro aos seus próprios olhos. Ou seja, quanto mais o homem é distante de Deus, ele se acha, né, bonzinho, perfeito. Né? Aqui, o sábio está falando de um perigo terrível, que é o perigo daqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham que não precisa de Deus, aqueles que acham que nunca faz nada demais, que só falta ter asas e voar. Nós vemos que Jesus o tempo todo enfatizou sobre a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Porque eles se achavam perfeitos, eles se achavam santo demais. Enquanto, queridos, que quanto mais próximo a gente chega de Cristo, mais a gente enxerga as nossas falhas, mais a gente vê os nossos defeitos. Quanto mais perto de Jesus nós estamos, menos olhamos para o defeito do próximo. Quer ver alguém que ainda está longe de Cristo? Ele está sempre criticando o irmão. Ele está sempre com o dedo apontado para o irmão. Mas aqueles que verdadeiramente entenderam a sua posição, que posição é essa? De pecador, de miserável, porque todos nós fomos destituídos da glória. Toda a humanidade, por mais certinho aos seus olhos que você ache, você precisa da graça de Deus sobre a tua vida. E saiba, não é por merecimento nenhum a graça de Deus na nossa vida. Ninguém merece nada. Nós não merecíamos nada. Tudo sobre a nossa vida foi a graça de Deus. Mas aqui mora um perigo. Porque quanto mais você olha para você e se acha, eu sou boa nisso. Nunca fiz nada demais para ninguém. Ah, sabe, eu nunca fui para o pecado, não. Bebia assim só um pouquinho, namorava tudo certinho. Aí você está longe. Você está longe ainda de ser lavado. Por quê? Porque a obra de redenção de Cristo na nossa vida depende do nosso entendimento do que Ele fez. E a proporção que você entende o que Ele fez, você se enxerga, você se olha, você vê a sua necessidade. Mas para você enxergar essa necessidade, você tem que estar limpo da arrogância, da soberba. Lembra que quando Jesus estava ali morrendo na cruz, tinham 2 pecadores? Só que um olhou para Jesus e reconheceu que Jesus estava ali como inocente. Naquele momento, diante de Jesus, ele reconheceu: eu estou aqui porque eu mereço. Esse preço que eu estou pagando é porque eu mereço. E olha para Cristo e diz: lembra-te de mim.
quando entrares no paraíso. E ali, naquele momento, ali na cruz, ele recebe a salvação. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi porque ele se inclinou para Cristo, ele reconheceu a dependência miserável dele. Já o outro, ele entrou já questionando: se tu és verdadeiramente o Filho de nós, se salve e salve a nós. Cadê? Você não tem poder? E muitas vezes nós estamos dentro da igreja com o mesmo coração daquele ladrão. Já parei de beber, já parei de prostituir, já parei e a minha vida não muda. Quem está aqui? Mas quando nós reconhecemos a obra redentora de Jesus, o estado que a gente fica é: se o Senhor não fizer nada mais por mim, aleluia, só a tua graça na minha vida me basta, porque eu reconheço quem eu era, um miserável pecador, como Paulo diz, o mais miserável dos homens. Agora, em oposição, em contraste, o diabo quer que você, aleluia, se ache que está tudo bem com você. O diabo quer que você se olhe e diga: eu sou o cara, eu sou bonzinho. Querido, nós não valemos nada. É a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Só fechando aquilo que eu falei aqui terça-feira. Mas vamos ficar de pé para a gente ler. Provérbios 30, versículo 21. 22, que diz assim: 3 eventos, quantos eventos? 3 eventos abalam as estruturas do mundo. Mas ele diz, aliás, 3 não, 4. 4 a terra não pode suportar. Ele está dizendo, esses 3 eventos é uma situação que abala as estruturas, que a terra não suporta. E quando ele diz a terra, está dizendo, ninguém que está na face da terra suporta. E quais são esses 3 eventos? Primeiro, o escravo que se torna rei. Segundo, o insensato que se satisfaz com sua refeição. Em outra tradução, diz assim, o insensato que prospera. Amém? Quem tem essa tradução? O insensato que prospera. Está em outras versões. O insensato que se satisfaz com sua refeição. Porque quando a Bíblia fala de comer, de refeição, está falando de prosperidade. Né? Ou seja, o insensato que termina seus dias de escassez. Porque o insensato, a gente já subentende que uma pessoa insensata, ela está sempre na miséria. Né? Então, quando a Bíblia fala aqui, em outras versões, diz assim, o insensato que prospera. Terceiro, a mulher de mau gênio, que consegue se casar. E a serva que toma o lugar de sua senhora. Pai, nós te glorificamos. Exaltamos o teu nome, Senhor. E pedimos, Espírito Santo, nos traz revelações da tua palavra. Que a tua palavra, meu Senhor da glória, venha sobre nós hoje e arranque de dentro de nós tudo aquilo que o Senhor quer, Pai. Que toda soberba, toda arrogância, que todo engano caia por terra hoje, Senhor. E que nós possamos estar livre para viver a tua palavra. E que o Senhor venha nos despertar nessa noite, é o que já te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar. 3 eventos, 4 eventos que a terra não pode suportar. A primeira fala do servo que se torna rei. Aí eu já começo a dizer o seguinte, em tudo isso aqui que a gente leu, é o seguinte, o que o sábio está querendo falar, que a promoção revela o que está dentro.
Enquanto escravo, enquanto serva, não demonstra o que está dentro. Porque tem um ditado no mundo que diz que quer conhecer alguém, dê poder. É no poder que a gente descobre quem é verdadeiramente a pessoa. E aqui o sábio está dizendo que a terra não pode suportar. Primeira coisa, o servo que se torna rei. Esse servo que se torna rei, ele vai se tornar um tirano sem princípios. Porque dentro dele se esconde amarguras, revoltas, que enquanto servo ele não pode demonstrar. Mas na hora que se dá a ele um poder, uma posição, ele vai tratar o próximo como ele foi tratado, e muitas vezes pior. E nós podemos ver isso. E o povo, muitas vezes, na ignorância, na política, quer eleger aquele que veio de baixo. Porque acha não veio de baixo, sabe o que a gente passa, veio de baixo, entende o que é que o miserável passa. Mas é o contrário que o sábio aqui está dizendo. É ao contrário, porque o escravo, quando ele recebe poder, ele se torna maior tirano. Será que nós temos exemplo aqui, na nossa nação? Nós vemos também isso na Índia, histórias que aconteceu lá, de por uma necessidade, né, escravos ter que assumir uma liderança, e aí acontecer tragédias. Porque o homem a ação dele é de acordo com o pensamento dele. É ao contrário. Quanto mais miserável, aí você vai entender, porque o povo saiu do Egito e Deus não pôde dar logo a promessa. Porque o pensamento dele estava de quê? De escravo. Quem está entendendo? Então, revoltas e dor faz com que a pessoa não seja livre. Escravo tem mágoas e ressentimento dele, e quem vive nutrindo ódio e dor e revolta é escravo do pecado. Quem vive com dor não tem vontade própria, porque o escravo, ele é dominado. E toda repressão produz sentimentos que escraviza. Então é assim, todo aquele que sofre dores, ele quer também ferir. Quem está aqui? Então o poder vai fazer com que ele fira, e em dose maior do que foi ferido. Não é assim que nós temos aprendido? Que quem é ferido fere? Então, é engano pensar. Vamos votar no pobre. Vamos votar naquele que conhece as nossas dores. Isso não é sabedoria, querido. Isso não é sabedoria. Segundo, o insensato que prospera. Primeiramente, vamos entender o que é uma pessoa insensata. É uma pessoa que se comporta de maneira ilógica, sem razão, loucura, como diz a Bíblia. A Bíblia fala que o insensato é aquele que não pratica a palavra. Ou seja, ouve e não pratica no dia a dia. Então, o insensato, geralmente, a gente vai ver muitos exemplos disso, de homens insensatos que enriquecem de um dia para o outro e começam a fazer um bocado de besteira, sim ou não? A gente conhece aqui jogadores que um dia pobre, e porque de repente enriqueceram, ele vive uma vida dissoluta, sim ou não? Ele quer extravasar, ele quer gastar, ele quer mostrar que tem. E na maioria das vezes, quem tem, não tem essa necessidade de mostrar para ninguém. O insensato, aleluia, quando ele também recebe
prosperidade, ele vai querer também menosprezar. Ele vai também fazer coisas insensatas. Ele não vai saber aproveitar da prosperidade. A Bíblia fala refeição. Uma pessoa que não tem a mente de próspero, ele vai até se suicidar pela boca. Eu estava vendo hoje uma reportagem de um pastor, ele falando que, desde quando ele se converteu, ele lutou, desde menino, para sempre viver a palavra. Mas sabe, querido, que todos nós temos uma área que é mais difícil na nossa vida? Todos nós temos uma área, porque a mudança nossa só vem com o entendimento da palavra. Enquanto o entendimento não chegar a você, naquela determinada área, você não muda. Por exemplo, tem pessoas que já está crente, que vai até para o céu, mas tem uma área na vida, por exemplo, financeiro, não sabe controlar os seus gastos, não sabe administrar, ou seja, ela vai ter que ter um trabalho de entendimento da palavra para que a mente dela venha mudar. Vou te dar um exemplo. Um estudante, quando ele vê uma matéria que ele tem mais dificuldade, ele não pode abrir a boca e dizer, eu tenho dificuldade com matemática, por exemplo, porque quanto mais ele declara dizer que não gosta, pior vai ficar. Porque a mente dele já vai trabalhar, não gosto de matemática. Quando sentar para estudar, o bloqueio já vem, porque ele vive declarando aquilo. Então, a mente dele já está focada que não gosta daquela matéria. Então, quando ele senta para estudar, já está fechado, ele não vai conseguir absorver. Quem está aqui? Então, é igual um cristão. E o que é que faz para mudar isso? Primeiro, você tem que se focar para aquela matéria que você tem mais dificuldade. Primeiro, nunca mais dizer que não gosta. Você vai começar a declarar, eu gosto, eu gosto, eu gosto. E se aplicar mais. Ora, se é essa que eu tenho mais dificuldade, eu vou me empenhar mais, eu vou me dedicar mais. E quer que eu te diga uma coisa? A maioria dos alunos que entende isso, o que é que acontece? Acontece uma inversão. Aquela matéria que era mais dificultosa passa a ser a melhor para ele. Por quê? Porque a mente foi transformada. Assim é o cristão. Na área ainda que você não teve o start, é aí que você tem que se aplicar mais para ainda. Se a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena, por que a minha vida em determinada área não está plena? Então, eu preciso parar e estudar mais versículos que falem daquela área, como por exemplo financeira, para que a minha mente venha abrir e o start venha acontecer. Quem está aqui? Às vezes não é na área financeira, às vezes é na área sexual. Então eu preciso estudar mais o que é que a Bíblia fala sobre imoralidade, sobre sexualidade, para que a minha mente venha absorver. E entendimento, porque tudo começa com o entendimento. Quem está aqui? Enquanto o entendimento não chegar, você continua sendo escravo aí nesta área. E o pastor estava dizendo isso. Em todas as áreas na minha vida, eu sempre pratiquei a palavra. Mas sabe que, por ter nascido num contexto de pobreza, e a pobreza, meu pai sempre dizia, você tem que comer tudo, não pode ficar nada no prato, e isso vai entrando na mente, e a mente vai entrando naquela informação, e quando ele se viu, foi adulto, homem de Deus, pregador da palavra, santo, mas com um problema na vida de gula, de comer muito, de se alimentar muito, porque a mente estava condicionada que tem que comer todo, tem que aproveitar enquanto tem que, você entende?
Então, a mente foi trabalhada de tal jeito que tem que ter prato limpo, tem que comer muito. E isso aí chegou à obesidade. Até um dia que ele teve encontro com o pastor, e o pastor contou o testemunho dele, dizendo que morreu, e ele viu a morte dele, viu o enterro dele, e Jesus atrás dizendo assim: você é um suicida, porque você não cuidou do seu corpo como deveria, e além de ser suicida, você ainda profanou o meu nome. Ele: como, Senhor? Porque o pastor é um homem santo, e esse pastor, esse que deu testemunho a ele, não se matou, não morreu por causa do excesso de comida, foi a falta de comida, porque jejuava muito. Quem está aqui entendendo? Jejuava muito sem se cuidar, fazia muita vigília, não dormia direito. Aí ele teve um despertar, disse assim: poxa, se o cara pecou por não cuidar do corpo, praticando os mandamentos, imagine eu. Vocês estão entendendo? Aí ele despertou. Ele despertou quando um médico chegou na igreja dele dizendo assim: quem ama os seus filhos aqui? Quem tem filho, levante a mão. Você ama os seus filhos? Quem daria a vida pelos seus filhos? Todo mundo disse que daria a vida pelos seus filhos, né? Então, a primeira coisa de quem dá a vida pelos seus filhos é se cuidar. É se cuidar, porque tem gente que tem o entendimento errado. Não, se eu morrer, meus filhos estão bem, eu tenho seguro, tenho isso, mas o principal é a sua vida. Então, quem ama muito os seus filhos tem que se cuidar, para que conviva mais com seus filhos, para que tenha vida mais para os seus filhos. Quem está aqui? Então, ele despertou, ele disse assim: então, Senhor, me perdoe, me dê um ano. Ele não disse: de hoje em diante eu vou mudar. Ele disse: me dê um ano, porque ele sabia que de um dia para o outro, ele não ia mudar a mente dele. Quem está aqui? Porque a mente de uma pessoa gorda, tudo que ela vê comida. É feito um leão. Um leão, quando bota o olho de alguém, ele não vê, ele vê comida. É assim a mente do gordo. Mas não há mente que Deus não possa mudar. Quem está aqui? Aleluia! Nosso Deus é poderoso. Amém? Então, um insensato, né, quando recebe alguma herança, a mente dele ainda é de pobreza, é de insensatez, ele vai perder tudo o que ele tem. Amém? É por isso que a gente vê muitas pessoas que ganhou na loteria perder em 2 tempos. E não olhe para cá, não existe dinheiro que não acabe. Tudo que você tira e não repõe, uma hora acaba. Terceiro, a mulher de mau gênio. A mulher rixosa. A proporção, o certo, é uma mulher geniosa não casar. É aqui o que Augusto está dizendo. Quando essa mulher casa, é considerado injustiça. Mas está dizendo, não há quem possa suportar. Porque ele está dizendo que o natural é não casar. Porque namoro é para isso, irmãos. Olhe para cá. Namoro não é para amasso. Namoro santo é para conhecer quem é quem. É para conhecer a natureza, para conhecer as reações, as atitudes. Se verdadeiramente essa mulher é digna de você se casar e fazer a sua esposa. Mas só que, a paixão cega. E quem geralmente está apaixonado, já viu, já quer casar. E enquanto tem paixão, você não enxerga nada. Mas aí a Gu está dizendo, mas essa que mesmo assim casa, a terra não suporta. Ninguém suporta uma mulher rixosa. Agora, é por isso que eu costumo dizer, querida, está amargurada, vá se curar.
Porque casamento não cura ninguém. É isso que a Gu está dizendo aqui. Muito pelo contrário, vai piorar a situação, porque casamento não é fácil. Eu costumo dizer, casamento não é só sexo. Aliás, no casamento, depois de filhos, depois de problemas que surgem, é o que menos faz. É o que dizem. Mas na hora que está namorando, é só o que pensa, meu filho. Casamento não é só sexo. Então, olhe o comportamento, olhe a natureza. Porque natureza de uma mulher rinchosa, a Bíblia vai dizer que é melhor morar debaixo de uma ponte. Porque um homem chegar em casa, encontrar a mulher só reclamando, quem suporta, irmãos? Sim ou não? E por último, a serva que se torna dona da casa. Nós temos o exemplo de Agar. Agar era escrava, mas pela impossibilidade da sua senhora, a sua senhora tem a ideia de o seu esposo, que era Abraão, deitar com ela e gerar com ela. E imediatamente, quando ela se viu grávida, começou a fazer o quê? Olhar para a sua senhora com soberba, com arrogância, a tal ponto que trouxe contenda dentro de casa. Porque a mente dela, de escrava, eu estou gerando, ela não gera. Quem tem o poder agora sou eu. E quem tem o poder quer mostrar o que está dentro para fora. Então, a gente vê aqui, querido, essas 4 situações e que o sábio Agur está declarando. Agora, quando a gente lê e diz assim, o escravo que se torna rei estremece a terra. O insensato que faz a sua refeição, que prospera, a mulher de mau gênio, a serva que se torna senhora. Aí a gente vai ver aqui o que é que a Bíblia fala sobre essas injustiças, mas eu quero falar para você que tudo isso aqui, Deus tem para os filhos dele. A Bíblia não está dizendo, aleluia, que Deus não pode pegar um escravo e fazer dele rei, muito pelo contrário. A gente vê exemplos na Bíblia que um servo se tornou rei. Agora presta atenção, é por isso que Deus chama Davi, faz uma promessa a Davi, unge a Davi diante da tua casa, disse agora, vai viver o processo. Porque o processo vai te transformar de dentro para fora. O processo, depois de acontecido dentro de você, vai te tirar deste lugar aqui. Aleluia. Porque o escravo, ele tem mente de escravo. Mas uma vez tratado pelo processo, oh glória, ele vai arrancar tudo que tem dentro de escravo e vai entender, oh glória, não, eu não sou mais escravo, eu sou o rei, não estou reinando, mas aqui dentro já tem um rei. E um rei tem comportamentos diferentes. Então, o maior processo de transformação é você ser, oh meu Deus, sem ter. Vou repetir, é você ser sem ter. Davi era já rei, mas ele ainda não tinha um reinado. Mas o processo começa primeiro aonde? Dentro para fora. Oh glória! E isso não acontece de um dia para o outro. Isso não acontece de um dia para o outro, não. Existe um processo, aleluia, que é contínuo, que é diário, é todo dia. E o tempo quem determina é a natureza de cada um. Davi sabia, Deus sabia quem era Davi. Sanguinário, oh glória, guerreiro,
Você não vai ver nenhum guerreiro mansinho. Então eu consigo enxergar Davi colérico, guerreiro, lutador, não engolia desaforo, mas no processo, ele teve que se submeter. Davi era servo, ele foi obrigado a ir para o palácio. Aí Deus salientou, agora eu vou verificar se você está pronto para reinar. Mesmo sabendo que já tinha sido ungido rei. Vá para dentro do palácio. O que é reinar? Não servir. Reinar não, ser escudeiro do rei. Reinar não, cuidar do rei, cantar para o rei. Mesmo sendo rei. E muitos aí acham, não, Deus tem uma promessa na minha vida, ó, nariz em pé, porque eu sou o cara, ei. A transformação começa de dentro para fora. Quanto mais próximo da promessa você chega, mais humilde você tem que ser. Porque aqui o que a Gu está falando é a lógica. É aqueles que ainda não sofreram o processo. É aqueles que não se deixaram ainda ser tratado. É aqueles que só estão com a capa escondida. Aí, é por isso que a gente muitas vezes vê o cara humilde, dentro da igreja. A pastora diz amém, fala, vem aqui, amém. Mas quando a unção vem, porque eu sou o cara. É porque eu não aceito, é porque nada. Jesus deixou bem claro, ei, estava perto de partir, pegou os discípulos lavando os pés. Pedro, não, Senhor, lavar meus pés. É necessário. Aqueles que querem viver no reino de Deus, terá que ser o menor. O processo do reino é o inverso deste mundo. Mas tem muitas pessoas que não entenderam ainda. Quer que a promessa se cumpra de um dia para outro, e o Senhor está dizendo. Aleluia, o processo é necessário. Para você não se perder no processo. E como é que faz isso, pastora? Vamos lá em Romanos 12, 2. Não há transformação. Diga para seu irmão, não há transformação sem mudança de pensamentos. Eu só vou mudar quando a minha mente começa a mudar. Davi, antes de assumir o reinado, ele teve que ter mente de rei, para ele não se perder no processo. Diz assim, Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede o quê? Digam comigo, transformados pela renovação das vossas, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa, irmãos, com a mudança da mente. Eu não posso viver o bom e agradável vontade de Deus se a minha mente ainda está de escravo, se a minha mente ainda não foi transformada. Eu só vou mudar a minha mente quando eu alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Deixa eu te falar algo. Eu posso dizer, não, eu não posso ter sexo antes do casamento, porque a palavra de Deus diz que é proibido. Mas dentro de mim, eu vivo desejando isso todo dia, toda hora. Então, não teve ainda mudança de pensamento. Por quê? Porque o pensamento ainda do pecado está te dominando. Então, você não está vivendo ainda a lei da liberdade. Quem está entendendo? Mas quando você sofre o processo, a palavra grega original, aqui sobre isso, sede transformado, está falando sobre, no original grego, sobre metamorfose. Sobre o quê? Fala mais alto. E o que quer dizer metamorfose? É uma transformação, todo mundo aqui estudou. Por exemplo, um gafanhoto, uma largata, para se transformar borboleta, primeiro ele é feio,
né? Um largato é feio, é horroroso. Mas ele não é aquele largato, quem está entendendo? Ele é uma borboleta. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Você não é isso que hoje você está demonstrando. Você não é gafanhoto, você é borboleta. Gafanhoto não, largato, desculpe. Mas aquele inseto largato, para ser transformado em borboleta, ele passa pela metamorfose. E quer que eu lhe diga uma coisa? Ninguém pode ajudar. Quem quiser ajudar vai prejudicar. Vai aleijar. Por quê? Porque o processo é instantâneo, é celestial, é natural. Quem está aqui? Diga para seu irmão, não queira me ajudar no meu processo. Porque o processo é individual. Nunca pense que o seu processo é igual ao do seu irmão. Vou até beber água. Cada um vai sofrer um processo diferente. Todo cristão, querido, é igual. Ele tem que sofrer essa metamorfose. Ele tem que sofrer. Vamos lá, já estou terminando. Em Tiago, 1. Bote aí, meu querido, Tiago, 1, se eu não me engano, é versículo 20. Não sei, deixa eu ver aqui, eu acho. Tiago 1, 21. Diz assim, ó. Livrando-se de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa vida. Quando a gente vai ler aqui o que significa esse salvar, não está falando só da salvação eterna, não. Está falando em todas as áreas. Quando você se despede, se esvazia de todo mal, de toda impureza, de toda maldade, de todo pensamento nocivo, de tudo aquilo que contamina o corpo, que contamina a tua alma. Você vai para o lugar de salvação, e esse lugar de salvação é prosperidade. Quem dá glória a Deus é cura. É viver o bom e agradável, perfeita vontade de Deus, porque o que Deus tem para você é coisa poderosa, é coisa boa, rapaz. Vou voltar a falar, a coisa que mais me irrita é alguém dizer, eu estou de câncer porque Deus quis assim. Deus quer não. Deus tem o melhor para você. Agora, nós que somos responsáveis, não cuidamos do nosso corpo como devemos. Deixamos a gula nos dominar. Tem muita gente que diz, eu não peco, eu não prostituo, eu não bebo. Mas e a gula para comer? Está na mesma escala. Quando senta no prato de comida, a fome já cessou, mas continua comendo, porque come com os olhos. Aí não pensa que está lhe matando, o seu corpo está lhe destruindo. Aí quando vem a enfermidade, oh Deus, Deus que quis, Senhor me cura. Quem está aqui? Não pode quebrar princípio, porque todo princípio que é quebrado, te quebra. Então, Tiago está dizendo, se esvazie de toda maldade, de todo pensamento mau. E aí quando ele fala assim de impureza moral, de aparência de maldade, está dizendo, gente, tem gente que pensa mal de todo mundo. Qualquer coisa está julgando é mal. Não, porque eu achei que você acha nada. Limpa teu coração, porque se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo será. Se dentro de você só tem coisas boas, se pensamento só é bom, dentro de você, você não vai julgar o seu irmão. Mas se eu julgo que meu irmão olhou para mim de olhos feios, me olhou de canto de olho, estava lá conversando e olhou para mim, a maldade está dentro de mim. Quem está aqui? Porque quem é puro de coração
pode até acontecer isso, mas ele é tão puro que ele nem enxerga. É assim quando os seus olhos são bons. Quem está aqui? E é isso que o Tiago está dizendo. Se dispa, jogue fora. Livre-se de todo tipo de impureza. Tudo que não for honesto, tudo que não for puro, joga fora. É você, Deus, me ajude. Eu quero ter uma natureza diferente. Deus está dizendo, mude você, já está na hora. Joga fora tudo isso. Aleluia. Porque enquanto isso não acontecer, você não pode sofrer a transformação. Sim ou não? Você quer ser largato ou quer ser borboleta? Largato é feio. Não atrai ninguém. Largato não voa. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui falar. Largato não voa, se arrasta. E Deus está dizendo, ei, está chegando a hora de sofrer a metamorfose. Vai doer. Mas depois futuca teu irmão e diga, olha, pode até doer. É necessário que doa. Mas depois você vai voar. Aleluia! Glória a Deus. Mas é você que decide. Quer continuar sendo largado? Ai, Senhor, pelo amor de Deus, isso não. Olha, eu tenho uma amiga que morreu, Carmen, aquela já pregou até aqui de câncer. Ela dizia, já falei com Deus. Eu posso ser provada em todas as áreas. Agora, em doença não. Diga, o que é, menina? Quem você pensa que você é, minha filha? Cale a sua boca, porque o diabo ouve, minha filha. Foi, não, irmã Néa. É assim que eu faço com Deus. Que foi que ela morreu? Câncer. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado com o que você fala. Porque o diabo ouve. Aleluia. Somos nós que decidimos ou viver uma vida de largato, se arrastando. Quando é que eu sou largato? Quando tudo me fere. Aí eu vou puxar. É porque largato. Já está na hora de sofrer o processo. Já está na hora de passar pela metamorfose. É necessário. Quem entende o que é viver no reino não tem medo do processo. Até porque no processo você sabe que não está só. Davi sabia quem ele era em Deus. Você é escolhido, meu filho, acabou. Futuca aí teu irmão e diga, você sabe que você é escolhido? Ou você acha que você está aqui hoje porque caiu de paraquedas? Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. E Deus está dizendo, eu quero te transformar. Eu quero te tirar dessa situação de largar. Chega de se arrastar. Chega de miséria. Chega de comer migalhas. Deus tem voos altos para você. Aleluia. Além de voos altos, ela se torna colorida, ou seja, atrativa, bela. A metamorfose acontece no processo. E no processo, muitas vezes, é humilhação. Quantas vezes eu ouvi do meu marido, continue sendo essa crente, vai para a igreja tanto, eu não vejo nada acontecer na sua vida. E eu, espere e verás. Vendi carro, tive que vender, porque não é vergonha nenhuma você dar um passo para trás, mas às vezes você tem que dar 2 para frente. Aguarde. Humilhações muitas, mas eu conhecia palavras. Humilhados serão? Eu sabia que era o processo. Eu estava como largato, mas
tempo da metamorfose ia chegar. Agora vai chegar para uma borboleta e dizer, você é lagarto. Vai dizer para uma borboleta. Aleluia. Borboleta não vai lhe dar nem espaço, porque, aleluia, o lugar dela é no alto. O seu lugar é no alto, não é embaixo. Mas diga para o seu irmão, há tempos para todas as coisas. Aleluia. Vai passar. Vai passar. E aí o que é que Deus disse? Aí chegou a hora de Davi. A sua hora também vai chegar. Davi passou por vários processos, nós conhecemos. Eu volto a dizer aqui, que o momento mais crucial da vida de Davi, que ele mostrou realmente que o processo já tinha acontecido, que ele já estava pronto para governar, foi quando ele teve a possibilidade de matar Saul e não matou. Só não mata inimigo, aleluia, quem é rei, irmãos. Oh, glória. Aí sabe o que aconteceu com aquela atitude? Ele foi para longe e disse, meu Senhor, meu Pai. Ainda chamou de Pai. Eu tive a oportunidade, estou trazendo para minhas palavras, eu tive hoje a oportunidade de te matar. Mas ai de mim, de matar um escolhido de Deus. Sabe o que foi que aconteceu? O inimigo teve que abrir a boca e dizer, tu és melhor do que eu. Ei, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Aleluia. Seu inimigo vai ter que abrir a boca e reconhecer que você é diferente. Ele reconheceu, você é um rei melhor do que eu. Sabe o que aconteceu ali naquela hora? A transição da titularidade. Naquele momento, meu Deus, estou sentindo aqui, Deus. O próprio rei teve que transferir através da boca dele o reinado para Davi. Eita glória! Foi necessário isso. Porque Deus não quebra princípios. Vou repetir. Não importa como esteja o seu líder, seu pai e sua mãe. Deus não quebra princípios. Mas, pastora, meu pai só o sangue, minha mãe só o sangue. Não importa, você vive por causa dela, você vive por causa dele. Te deu vida. Honre. Honre. Mas, pastora, grande humilhação, não importa. O tempo da exaltação vai chegar. Seu pai e sua mãe vai ter que reconhecer que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus. Porque nada na vida do crente é por acaso. Tudo faz parte do processo. Diga para seu irmão. Tudo faz parte do processo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar hoje como escravo, mas o processo de Deus mas você é rei. Aleluia. Você um dia pode ter vivido como insensato, sem conhecer a palavra, mas hoje Deus te trouxe aqui. Quero fazer de você um sábio. E sábio é quem ouve só não, quem pratica a palavra. O sábio, ele constrói, aleluia, ele edifica a casa dele na rocha. E quem tem a sua casa edificada na rocha, não teme tempestade. Tem vento? Tem vento forte? Tem chuva forte? Tem, mas as circunstâncias não abalam a sua estrutura. Porque não é nada sobre você, é quem você está ali cessado. O processo é isso, porque no processo você tem que descer. Crente, verdadeiro crente, ele cresce quando ele está descendo. Oh, glória!
Ele cresce quando ele desce. Ele cresce quando se humilha. Ele cresce, aleluia, quando ele reconhece que ele não é nada. É necessário o processo. Vamos ficar de pé. Talvez eu traga uma palavra domingo sobre o tempo de Deus. Ninguém quer ouvir falar de tempo. Não é bom esperar, né? Mas é necessário. Só que eu quero trazer domingo aqui é um entendimento que muitas vezes a gente diz, presbítera, estou esperando o tempo de Deus. E o tempo nunca chega. Porque não é só esperar. É como esperar. Porque tem muita gente que tem promessa, mas não vai viver. Está acomodado, tá. Não. Davi estava esperando o tempo de Deus, mas ele não parou de lutar. Ele não parou de avançar. Ele não parou de fazer a vontade de Deus. Quem está aqui? Enquanto ele estava esperando o tempo, ele estava influenciando. Já estou pregando. Ele estava influenciando quem? Aqueles de mentalidade fracas. Aqueles que eram doentes, endividados. Filhos de Belial, ele estava esperando o tempo dele. Mas enquanto espera, eu sou instrumento de Deus, eu sou rei. Aleluia. E quando você entende o chamado de Deus na tua vida, você não espera título. Você não espera chegar, aleluia, para sentar na cadeira, não. Eu estou na caverna, mas eu sou rei. Eu estou no deserto, mas eu sou rei. Aleluia. Aí quando você vive o processo de acordo como é para viver, você não sofre tanto. Porque no meio do processo tem alegria. Imagine Davi vendo aqueles homens sendo transformados. Aleluia. Homens delinquentes, analfabeto, desprezado pela sociedade. Agora se tornou um grande exército de homens valentes, de homens corajosos. Está no processo, mas nada impede de você viver o propósito. Futuca teu irmão com autoridade. Diga, ei, viva já o propósito. Aí tem gente, para cá. Estou terminando, quem está gostando, diga amém. A pastora não me dá oportunidade. E na esquina aí, na porta, nas praças, tem um bocado de oportunidade, nos hospitais. E a pessoa Davi ferido, o fio ungido. Agora viva aqui, esse cara aí está reinando no meu lugar. Esse cara que Deus já desprezou. Esse cara que... Ele entendia, a minha hora vai chegar. E quem sabe quem é em Deus não tem pressa. Futuca seu irmão com o dedo de profeta, diga, não tenha pressa. Porque o que é seu, ninguém vai roubar. Sabe o que é que Saul disse? Me prometa. Meu Deus. Olha como Saul já sabia. Me prometa que você vai poupar os meus. Me prometa. Ou seja, o inimigo teve que reconhecer. Não tem como você não reinar. Davi sabia, não vou precisar matar, porque a minha hora vai chegar. Eu não preciso sujar as minhas mãos. Eita glória! Fica tranquilo. Fica tranquilo. Seu tempo de largato vai acabar. Está doendo? Mas dói. Tem que se esforçar, tem que ter força, né? Depois você entra ali na televisão para ver qual é o processo. Tem que ter esforço, irmãos. Tem que ter esforço, tem que se esforçar. É assim a vida do cristão. Ser cristão não é fácil, não. É para valentes.
O reino de Deus é tomada à força. É para qualquer um, não, irmãos. É para os corajosos. É para os destemidos. Deus não chama covarde. Sabe quem é covarde? Porque não veio para a igreja? Não estava bem, pastor, é muita luta. Covarde. Vinha se arrastando, mas venha. A mulher do fluxo de sangue, que força aquela mulher tinha? A mulher passa 3 dias, já viu como é que fica fraca, imagine. 12 anos sangrando. Qual é a força que aquela mulher tinha? Nenhuma. Mas eu vou. Não vou ficar aqui não. Eu vou. Nem que saiba me arrastando, mas eu vou. E foi arrastando. Ela sabia que ela não ia ter força para se apresentar em pé. Ela sabia que ela não ia ter forças para isso. Ela foi se arrastando. Mas em casa eu não fico mais. Acabou. Ô irmãos, essa mensagem, quando eu era nova convertida, já falou tanto. É por isso que eu digo, tudo é mudança de pensamento. Rapaz, quando o cara entende o poder da palavra, a Bíblia diz que a palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Aleluia. Ela discerne, ela separa o que é da alma e do espírito. Ou seja, ela não mistura. A palavra é poderosa. Ela só não age quando você fecha seu coração. Porque tem gente que está aqui, isso aí não é para mim não. Eu já estou como borboleta. Tá não, querido. A palavra só frutifica quando a gente abre o coração. É para mim, fala comigo. Senhor, eu preciso entender que eu tenho que entrar pelo processo. Porque há tempo determinado, sim há. Mas também há um modo. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos. Talvez você aqui nesta noite esteja como um largado. Só lutas, só problemas de tudo quanto é lado, eu sei. Que por mais que a gente se alimente nosso espírito, tem momentos que a dor vem forte, irmãos. Tem momentos que a angústia vem forte, quer nos paralisar. Então, se a gente ler aqui muitos salmos de Davi, você vai ver que tinha hora que ele gemia, que ele chorava, mas no momento que vinha a dor, ele profetizava em meio às dores. No meio das escassez, ele dizia: eu tenho um pastor, aleluia, e esse pastor cuida de mim, e nada me faltará. Você acha que ele profetizou foi no momento de fartura? Não, porque ele entendia o poder da palavra. A palavra traz à existência aquilo que não existe. E naquele momento ele estava vivendo escassez, mas ele lembrou: Senhor, o Senhor é o meu pastor. E como todo pastor, tem o dever de alimentar. Aleluia. Nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, o Senhor me leva a pastos verdejantes. Ele estava dizendo: não é só pouca coisa não, é fartura que vai chegar. E eu quero falar aqui para alguém nessa noite: pode estar sendo escassez hoje, mas a fartura vai chegar, porque você tem um pastor. Ele me leva a águas tranquilas. Ele estava sentindo o tormento dentro dele, a angústia querendo dominar. Ele declarou: essa tempestade vai acabar, esse vento forte vai acabar. E por fim ele disse: ele refrigera a minha alma. E o Senhor está dizendo: eu refrigero hoje a tua alma. Aleluia. E o refrigério é você sentir forças e ânimo, mesmo em meio às angústias, às tristezas. É você ter a sua alma refrigerada, independente das circunstâncias.
Ele está dizendo, não é nada sobre mim, é sobre o meu pastor. É sobre o meu pastor, aleluia. Oh, ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tinha momentos que ele tinha que atravessar aquele deserto. Aquele deserto deixava ele, aleluia, em evidência ali, porque não tinha como ele se esconder. Mas ele dizia, declarar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor é a minha proteção. Ele estava dizendo, não tem lugar nenhum para me esconder no vale, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor vai me fazer invisível aos meus inimigos. Glória. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, dalaba. Remandalabasturebe cantalaba. Ele está dizendo, ainda que eu tente me desviar, ainda que eu tente parar, ainda que eu tente tomar outros rumos, a tua vara e o teu cajado vai me guiar como a vara de um bom pastor. O caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. Por fim ele declara, preparas uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, e que o meu cálice, ele estava dizendo, não é só o material, os meus inimigos têm que ver eu transbordar da tua unção, da tua graça. Essa é a nossa maior vitória. A sua maior vitória não é material só. É seus inimigos olhar para você e dizer, estou vendo Deus. Estou vendo Deus na vida dela. Estou vendo Deus na vida dele. E por fim ele declara, certamente eu habitarei por longos e longos dias na casa do Senhor. Ele está dizendo, os meus inimigos não têm poder de me matar. Enquanto o seu coração estiver tendo prazer de vir adorar ao teu Senhor, ninguém vai poder te paralisar. Ora, basture me calaba. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Pai, naqueles que adentraram aqui desanimados, que chegaram aqui sem força, que chegaram aqui, Senhor da glória, querendo chutar o pau da barraca, querendo desistir. Tá como largata, mas o processo vai continuar, o processo vai transformar, vai virar borboleta, dói, mas vai passar. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para aquele que vive e reina. Aleluia. Glória a Deus. E quando Deus age, o bom servo governa com excelência. Quando Deus lidera, o insensato passa a ser sensato e justo. Quando Deus opera, a mulher amargurada passa a ser uma mulher cheia de virtude de Deus. Passa a ser uma mulher sábia. E a serva, aleluia, passa a ser senhora, como, aleluia, a sogra de Noemi, Ruth, era serva, pegava migalhas, mas o que ela não sabia,